meus pecados, me trazendo para a luz. O teu amor me salvou e me libertou. Hoje sou livre pra te adorar, Jesus. O teu amor me salvou e me libertou. Hoje sou livre pra te adorar, Jesus. O pecado me separava de ti, Senhor. O diabo me condenava, era opresso pela dor. Tentava me esconder sem saber pra onde ir, mas o Senhor me encontrou e me resgatou das trevas. Daquela cruz sofreu e por amor morreu, levando os meus pecados, me trazendo para a luz. O teu amor me salvou e me libertou. Hoje sou livre pra te adorar, Jesus. O teu amor me salvou e me libertou. Hoje sou livre pra te adorar, Jesus. Meu irmão e minha irmã, você está no Celulão Painel, na sua sala Aldersgate 1738, a sala dos traças da Bíblia. Nós estamos em mais um celulão aqui na sua igreja metodista. Por favor, dê o like em nosso vídeo e compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, esta porção maravilhosa da palavra de Deus. Nós vamos começar, este momento com oração, pedindo a Deus que esteja nos abençoando neste instante, em nome de Cristo. Ó Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por este momento no qual vamos crescer, ó Deus, na meditação, ó Pai, no aprendizado da Tua palavra. Ó Deus, a palavra do Senhor Jesus aos religiosos é a seguinte: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, derramando sobre nós o Teu poder, mas derramando sobre nós também o entendimento, o discernimento na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém e amém. No Celulão Painel, nós estamos hoje com a pastora Rosimeire. Pastora Rosimeire, boa noite na paz do Senhor. Boa noite, pastor. Boa noite, pastora. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Mais uma noite para nós realmente recebermos a porção da palavra de Deus nas nossas vidas e uma porção poderosa dessa palavra trazendo sobre nós mudança de vida. Eu sempre gosto de declarar isso. Quando nós ouvimos a palavra, meditamos na palavra, é porque o Senhor quer trazer algo novo à nossa vida. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor e guardar no nosso coração, na disposição de obedecer e na disposição de mudar aquilo que é necessário ser mudado. Que Deus nos abençoe nessa noite. Graças a Deus. Do meu outro lado, a pastora Josiane. Pastora Josi, boa noite na paz do Senhor. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, pastor Wesley, pastora Rose. Que bom estarmos mais uma noite na presença do nosso Deus, podendo falar da palavra dEle, que é inspiração para as nossas vidas, que Deus possa ministrar ao nosso coração essa palavra de vida nesta noite, em nome de Jesus. Graças a Deus. Daqui a pouquinho nós voltamos com a meditação na palavra. Sempre iniciamos o Celulão Painel com um cântico de louvor ao Trino Deus. Então louvemos ao Senhor.
fiel Salvador, nosso refrigério domina sobre tudo e todos nos rendemos aos teus pés. Ele é o nosso libertador, como o cordeiro se entregou, venceste a cruz e a morte. Foi por amor ao pecador que ele se entregou. Foi por amor. Bendito seja o Senhor nosso Deus que faz maravilhas. Nome bendito e glorioso, toda a terra está cheia da tua glória. Bendito seja o Senhor nosso Deus que faz maravilhas. Declare: nome bendito e glorioso, toda a terra está cheia da tua glória. Nosso Deus é bendito. Justo e fiel Salvador, Ele é nosso refrigério, domina sobre tudo e todos nos rendemos aos teus pés. É o nosso libertador, como o cordeiro se entregou, venceste a cruz e a morte. Foi por amor, por mim e por você. Foi por amor. Bendito seja o Senhor nosso Deus que faz maravilhas. Nome bendito e glorioso, toda a terra está cheia da glória. Bendito seja o Senhor nosso Deus que faz maravilhas. Nome bendito e glorioso, toda a terra está cheia da glória. Você crê que Ele já está fazendo maravilhas em sua vida, meu querido? Já está fazendo maravilhas aí em você? Oh, então bendiga o nome dEle. Oh! Bendito seja o Senhor nosso Deus que faz maravilhas. Nome bendito e glorioso, toda a terra está cheia da tua glória. Bendito seja o Senhor nosso Deus que faz maravilhas. Nome bendito e glorioso, toda a terra está cheia da tua glória. Nome bendito e glorioso, toda a terra está cheia da tua glória. Nome bendito e glorioso, toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia. O nosso Deus é aquele que dá a vida. Graças a Deus, nós iniciamos no domingo a nova série de mensagens. Desculpe os transtornos, estamos em obras. E nós estamos falando hoje sobre Esdras. Você pode abrir
a sua Bíblia em Esdras, no capítulo de número 7, o verso de número 10, que nos diz: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Nós sabemos muito bem que Esdras foi um escriba que liderou um avivamento entre os judeus que voltaram do exílio da Babilônia. Ele ensinou as Escrituras e levou o povo a se dedicar ao Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistou Jerusalém, os judeus eles foram exilados durante cerca de 70 anos. Depois, a Babilônia foi conquistada pelos persas e Ciro, rei da Pérsia, permitiu que os judeus voltassem para casa. Alguns voltaram, de bate pronto, mas outros ficaram nas cidades aonde estavam exilados. A reforma de Esdras não é sedimentada por pedras, concreto ou alvenaria, mas sim visou a promoção da adoração e do respeito à lei de Deus. Nosso tema é mãos à obra. Pastora Rosimeire, como pôr as mãos à obra, não no sentido da alvenaria, da construção, mas pôr as mãos na obra dentro da dimensão do discipulado, do ensino, como fez Esdras. Graça e paz a todos, mais uma vez. Quando nós olhamos para o texto de Esdras, dentro dessa visão de construção espiritual, nós precisamos entender uma coisa: o povo estava vivendo de uma forma que, quando Esdras chega para junto deles, Esdras começa a perceber que a lei do Senhor havia se perdido no meio deles. Alguns casamentos eram dados fora do padrão, que era o padrão costumeiro da época, e Esdras começa a perceber essas irregularidades espirituais acontecendo no meio do povo de Israel. E Esdras traz a verdade, Esdras traz a palavra, e a palavra é ministrada. E quando fala a respeito da lei, quando ele fala que ele está ensinando a lei como escriba, e ali nós precisamos entender que mesmo a lei que tinha sido dada a Moisés, não vinha de Moisés. Às vezes as pessoas falam, a lei de Moisés, não. A lei foi dada a Moisés, mas a lei vinha do próprio Deus, e o Senhor ministrava o coração de Moisés, e Moisés ministrava o coração do povo. E da mesma forma, Esdras fez com aquele povo. E tem um momento da palavra de Deus que diz que quando ele começa a falar da própria palavra, o povo se quebranta, que tamanho era o poder dessa palavra sendo ministrado ao coração deles. Mas quando nós falamos de discipulado, dentro da lei do Senhor, das leis espirituais, da reforma, de um trabalho, de uma obra, nós precisamos entender que toda reforma, toda obra dá trabalho. E se a gente vai falar a respeito de discipulado, discipulado não é para povo preguiçoso. Discipulado é para quem tem o coração em Deus, que consegue compreender que o discipulado é para uma vida toda. A gente não começa um discipulado hoje, há 3 meses, tá bom, vamos deixar isso para lá, vamos pegar outra pessoa para discipular. Não é assim. Eu creio que a vida de Esdras, ali, juntamente com o povo de Israel, foram tempos que ele estava ali ministrando, trazendo à memória a lei do Senhor, fazendo com que o povo se arrependesse das práticas erradas, fazendo com que o povo se voltasse de volta a Deus, porque esse era o objetivo maior. E quando nós falamos de obra em discipulado, nós precisamos entender que às vezes as pessoas estão na vida da igreja ao longo do tempo, mas eles nunca foram discipulados. E a gente precisa vivenciar essa graça, porque a gente precisa entender que não é tempo de membro de igreja, não é tempo de rol de igreja, mas é tempo com o Senhor, experiência com o Senhor, experiência que norteia a vida, experiência que se mantém na palavra. Então nós precisamos trabalhar o discipulado dessa forma, de uma forma que nós vamos caminhar junto com aquele ou aquela a quem o Senhor tem nos dado, nós vamos aprender, nós vamos ensinar, nós vamos corrigir, nós vamos realmente colocar a pessoa dentro do caminho, dentro da lei. Pastora, mas
Tem muitas pessoas que já estão na igreja há 20, 30, 40 anos. Tudo bem, nós entendemos isso, mas nós precisamos discipular essas vidas. Às vezes as práticas não estão de acordo, né? Nós sempre temos trabalhado e batido na tecla da religiosidade. Nós não queremos viver religiosidade, queridos. Nós queremos viver uma espiritualidade que alegra o coração do Pai. E essa é a verdade que moveu o coração de Esdras. Quando ele chega ali em Jerusalém, o que move o coração dele é justamente: eu quero trazer de volta ao coração do povo de Israel a lei do Senhor. Eu quero trazer de volta a verdade do Senhor. O povo se corrompe, como o pastor disse, por falta de conhecimento, como diz a palavra. Muitos estão perecendo por falta de conhecimento. E quando nós vivenciamos o discipulado como uma obra, né? E toda obra dá barulho, toda obra, às vezes o martelo bate no dedo, machuca. Às vezes tem que colocar um curativo, tem que cuidar. O discipulado não é outra coisa de que cuidado. Cuidado com vidas, né? Trabalhar com vidas. E às vezes quando você fala algo, às vezes a pessoa fica meio chateada, porque não é o que ele gostaria de ouvir, não é o que ele gostaria de continuar fazendo, né? Às vezes ele quer fazer algo que você diz, mas de acordo com a palavra, não está de acordo. Você tem que viver de acordo com a palavra. E a pessoa às vezes fica com raiva, né? Às vezes fica até meio enfurecido com a gente, mas nós precisamos entender que no discipulado, a obra espiritual, ela é séria e tem que ser aplicada com responsabilidade. Esdras estava ali vivendo uma responsabilidade. E o mais interessante nisso tudo, na vida de Esdras, ele conquistou o coração até mesmo do rei, para auxiliá-lo nessa reforma. Olha que coisa tremenda. Eu pego Esdras e Neemias, né? A gente faz esse paralelo. Em todos os momentos eles têm muitas coisas em comum, né? Neemias, quando recebe a notícia como estavam os cativos, como chegaram em Jerusalém, como estava Jerusalém, ele assenta, chora, jejua e ora. E quando nós olhamos para Esdras, Esdras teve um momento também de orar, rasgar as vestes mesmo, né? Rapar a cabeça, no sinal de que eu preciso trazer este povo a verdade da lei do Senhor. Toda obra dá trabalho. E quando eu falo de reforma e de construção, eu me preocupo muito também com aquilo que nós falamos de quebrar algo que às vezes é construído de forma errada. Eu não sei quantas vezes a reforma ela dá mais trabalho do que uma construção. Se você pega uma casa para reformar, ela vai te dar mais trabalho do que você pegar uma planta lá, um terreno e começar a construir. Porque reforma vai falar que você vai tirar algumas coisas. E toda reforma tem entulho. Eu sempre gosto de dizer assim, todo lugar que está reformando, que dá entulho, ninguém consegue fazer reforma deixando entulho onde você está reformando. Então, quando nós falamos de vida espiritual, nós vamos fazer uma reforma espiritual, eu creio que ela estava ali tirando alguns entulhos que estavam na vida do povo de Israel. Entulhos são coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. E no discipulado, às vezes, nós vamos viver isso. Nós vamos tirar alguns entulhos para que venha uma reforma, para que as pessoas realmente se posicionem e se coloquem diante do Senhor, e o Senhor possa conduzir essas vidas, e o Senhor possa ser o centro dessas vidas. Isso foi trazido ali para o povo que estava cativo na Babilônia, já estava agora de volta a Israel, de volta a Jerusalém. Nós precisamos entender que Esdras teve trabalho. Não foi simplesmente chegar lá e agora eu vou anunciar a verdade. Não, eu creio que quando ele começou a anunciar as leis, eu creio que alguns poderiam ter se revoltado contra ele. Alguns não queriam ouvir o que Esdras estava trazendo. Mas a grande maioria que se dispôs, pôde desfrutar do favor de Deus. Pôde ver o Senhor Deus quedando o coração de rei, trazendo coisas para... quando fala de ornar, né? Ornar, enfeitar. Eu creio que no discipulado, quando nós estamos vendo o ornar de Deus, é quando nós vemos as vidas tirando os entulhos, aceitando esta limpeza e tendo aquele preparo, aquele momento que o Senhor vai aperfeiçoando a vida. E ela vai se mantendo na presença de Deus, mas caminhando de uma forma correta. Então, o discipulado é isso, é quando nós, junto com o outro, nós temos essa obra maravilhosa, que é uma obra espiritual, mas nós vemos também o próprio Deus ornando, trazendo beleza, a beleza espiritual. E nós não estamos falando aqui, né, de beleza física, nós estamos falando da beleza espiritual. Quando a gente fala, eu quero ter a beleza de Cristo Jesus,
né? Essa beleza que vem do Senhor, algo que vem do trono da graça para as nossas vidas. E Esdras traz essa realidade para o povo de Jerusalém. E dentro do texto de Esdras, que eu pude estar olhando um pouco, é a respeito das ofertas. Isso assim mexeu um pouco comigo, porque no capítulo 9, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu fui ver aqui, não é bem o 9 não. É no capítulo 7, que fala a respeito das ofertas que foram levadas. E quando eu olhei para essas ofertas que foram levadas, e diz assim, para levares a prata, o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Até os reis e os conselheiros, eles conseguiram perceber na vida de Esdras que era necessário essa reforma, uma reforma espiritual. E eles começaram a dar algo para a reforma do templo. Mas acima do templo, o que Esdras mais queria era a reforma no coração do povo de Israel, um povo separado. E aí eu parei para pensar, o Senhor aceitou a oferta daqueles que nem o serviam. Que o coração não era quedado ao Senhor, mas o Senhor quedou o coração do rei, à altura do coração de Esdras, dentro do propósito que Esdras estava apresentando diante do Senhor. Porque o propósito de Esdras diante do Senhor, eu preciso que o Senhor traga uma reforma espiritual na vida do povo. Eles precisam entender que eles foram levados cativos à Babilônia, porque eles não estavam de conformidade com a tua vontade nem com a tua lei. Então agora eu quero estar junto desse povo e eu quero abrir os olhos desse povo para que eles possam viver a reforma espiritual e desfrutar da bondade do Senhor. E no capítulo 10 ele fala a respeito dessa bondade do Senhor que assistiu a vida dele, que assistiu a vida do povo. E é isso que nós queremos viver no discipulado. Ainda que venha dar trabalho, essa reforma ela é santa, ela é abençoadora, porque ela vai gerar na vida do outro a beleza de Cristo Jesus. E essa beleza também reflete na nossa vida, que nós vamos caminhando junto nessa reforma espiritual na vida do outro e da outra. Engraçado que muitas vezes nós vemos os livros desassociados e a gente não consegue entender que quando nós falamos de Zorobabel, nós falamos do governador que reformou o templo. 65 anos após aquele grupo, que chega em Jerusalém, que é chamado de restante fiel, liderado por Zorobabel, 65 anos depois, chegou o grupo com Esdras, A cidade estava esparsamente habitada, porém havia muita coisa a realizar. A obra das muralhas, dos muros, não estava acabada. Havia ainda enormes brechas, portas ainda queimadas. O templo, embora completo, ainda possuía escassa mobília e os seus ornamentos eram inadequados. Então, voltar é diferente. A vinda do povo de Israel, 430 anos no Egito, o êxodo do Egito para a Nova Canaã é uma coisa. As pessoas eram escravas. Agora, quando nós falamos daqueles que voltaram para Jerusalém, lá na Babilônia, nesse período, eles não estavam mal. Eles eram comerciantes, eles eram agricultores, eles tinham o quê? Uma zona de conforto. Aqueles que saíram da Babilônia, que era, vamos dizer assim, primeiro mundo, porque o domínio era da Babilônia. Lógico que o Ciro, houve a batalha, e Ciro era persa, e dominou a Babilônia. Mas quando nós falamos ali, nós falamos de uma economia equilibrada. Já em Jerusalém, meu Deus, era miséria. Então, só vieram para Jerusalém aqueles que tinham o coração não na zona do conforto, mas tinha o coração na missão. Pastora Josiane, no discipulado, hoje nós vivemos um mundo que é o mundo que busca a zona de conforto. Muitas pessoas não têm célula por causa de quê?
Por causa da zona de conforto. Não, porque eu trabalho. Mas você trabalha, mas o outro também trabalha. Eu não tenho tempo. Você não tem tempo, mas o outro também não tem tempo. Fazer missão é ter esse princípio de Esdras. Sair do local onde estava na zona de conforto e ir para um local para restauração, para missão, para confrontar pessoas com a palavra de Deus. Como nós vemos o discipulado, em sintonia com esse texto de Esdras? A gente percebe, na vida de Esdras, primeiro, a palavra diz aí que o coração dele estava em Deus. Então, quando o nosso coração está em Deus, quando os nossos sonhos, são os sonhos de Deus, a gente entende, que a nossa vida não é para nós mesmos, mas é para o Senhor, para que se manifeste através de nós, a graça, a bênção do Senhor. E eu tenho dito, nas ministrações sobre Neemias, que Deus não quer preguiçoso em sua obra, como a música da formiguinha. Deus chama pessoas que são trabalhadoras, pessoas que são ocupadas. Ele fez isso com os discípulos, Muitas vezes a gente dá desculpas de que a nossa agenda é muito cheia, de que a gente não tem tempo, de que a gente não pode. Mas a Bíblia diz para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Esdras não precisaria ter movido seu coração para esse intento, mas ele ouviu a voz de Deus, ele se despertou para aquilo que Deus queria fazer através da vida dele. E é como nós precisamos nos portar nos nossos dias, ouvir a voz de Deus, ouvir a necessidade do próximo, estarmos dispostos a estar ao lado daqueles que precisam de Jesus, que precisam ouvir a voz do Senhor. E muitas vezes nós achamos que não é para nós, nós achamos que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir. E Deus chama todos para a sua obra. Tem lugar para todos nós, no reino de Deus, para executarmos as obras do Senhor. E nós precisamos ter esse coração, disposto, disponível, para ser um canal de bênção nas mãos do Senhor. Assim como Esdras, a pastora falou sobre Neemias, era muito mais confortável para Neemias ficar ali no palácio, naquela realidade que ele estava vivendo, mas ele sentiu uma compaixão no coração. E é o que a gente vê no ministério de Jesus, em vários momentos, ainda cansado, pelas longas viagens, pelas ministrações. A Bíblia diz que Jesus, ele para e ele dá atenção ao povo, ele ora, ele ministra cura. Por quê? Porque ele olha para o povo com compaixão. E se nós temos esse olhar de Jesus nas nossas vidas, nós também vamos entender que a gente precisa olhar para o nosso próximo com compaixão, que a gente precisa se dispor para esse discipulado. E o texto aqui nos diz que o que Esdras fez em primeiro lugar, o que ele mais fez ali foi aplicar o coração dele na palavra. Ele trouxe a palavra de Deus para o coração daquelas pessoas. E às vezes a gente acha que fazer discipulado, fazer missão, é tudo tão complexo, mas é falar da palavra, daquilo que já nos foi revelado através da palavra do Senhor. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Evangelizar é um esforço diário, discipular é um esforço diário, mas é algo prazeroso, ver assim o Espírito Santo transformando as pessoas, ver a ação de Deus através da nossa vida. A gente, quando olha para Esdras, quando olha para Neemias, a gente vê o quanto que Deus levantou esses homens como liderança, mas como Deus colocou homens, famílias inteiras junto deles,
né, para repararem, para edificarem, né, para reconstruírem aquele lugar. É muito interessante quando a gente lê em Neemias, quando o texto vai dizendo, né, as famílias, aqueles que foram usados para a reconstrução, e é interessante que o texto cita que havia entre eles perfumistas, né? Eu até disse, gente, o que um perfumista vai fazer numa reconstrução de um muro, né? Não sabe, aí você vai falar, não, gente, tem que chamar pedreiro, né? Tem que chamar quem sabe executar a obra, mas na verdade na casa do Senhor, né? Por isso nós somos uma igreja com discipulado, mas uma igreja em dons e ministérios, porque na obra do Senhor há espaço para todos os dons, né? Deus nos chama, Deus nos usa com dons diversos, né? E Ele tem um dom específico para cada um de nós, né? Não adianta a gente falar, mas eu não sei fazer nada, mas eu sou péssimo nisso, eu sou péssima naquilo. Não foi o próprio Criador que te fez. E Ele não te fez incompleto, né? Porque Ele vai dar dons para uns e não daria dons para você se você é filho e filha dEle. Né? E no discipulado, a gente desenvolve esses dons. Né? Vai haver pessoas na vida do discipulado que vai liderar, que vai ser o líder, mas sempre vai ter aquele que vai estar ali cobrindo o líder de oração, que vai ser o intercessor. Vai sempre ter aquele que vai ser aquele que vai motivar as pessoas a estarem indo na célula, né? Aquele que é um encorajador, que está sempre agregando pessoas, chamando pessoas, né? Vai sempre ter aquele irmão e irmã que é o anfitrião, que tem prazer em abrir a casa, né? Que não está preocupado se vai sujar o sofá, né? Se vai sujar o piso, o que vai acontecer, porque entende que a obra de Deus é muito maior do que qualquer estrutura física, do que qualquer coisa. Então nós entendemos que na vida do discipulado, né, quando nós vivemos em discipulado, nós entendemos os dons e ministérios, né? Nós entendemos que Deus nos chama, e Ele não chamou um grupo específico, mas Ele chamou todos nós para desenvolvermos esse ministério, né? Para sermos cuidadores uns dos outros, né? Para irmos e possamos de fato ir por todo o mundo. E não precisa, né? Quando a gente pensa nesse texto, a palavra, muitas vezes as pessoas falam, mas eu não tenho condições de ir por todo mundo, eu estou aqui em Juiz de Fora, mas é aqui que Deus quer te usar, né? É ir por todo mundo, mas ir por Juiz de Fora. Pregar o evangelho a toda criatura, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas vezes se torna um peso para nós, muitas vezes se torna difícil, porque nós queremos fazer na nossa força, e nós precisamos entender que não é na nossa força, não é na nossa persuasão, né? Não é na nossa forma de falar, não é naquilo que nós entendemos, mas é através da revelação do Espírito Santo, do encorajamento do Espírito Santo, que nós somos movidos, né, a trabalhar, a cuidar, a sermos cuidados, a gerar vida através de nós, né? E que Deus de fato nos faça grandes, né? Grandes para impactar, e em células, para a gente se importar, para a gente cuidar uns dos outros, para a gente amar uns aos outros, para a gente viver os princípios do reino de Deus, né? Esse é o nosso desejo quando a gente pensa em discipulado, em acender essa luz, né, onde nós estivermos, em nome de Jesus. Graças a Deus. O interessante é que quando nós falamos em um projeto de Deus, nós falamos do compromisso do próprio Deus. Deus, nesse tempo, nós estamos em um tempo de onda roxa, não em Juiz de Fora ou na zona da Mata Mineira, mas nós falamos de onda roxa em Minas Gerais inteiro, de ponta a ponta de Minas Gerais. O governador, né, do nosso estado, Zema, ele decretou, né, a partir de amanhã, onda roxa para todo lado. Nós já estamos na onda roxa aqui em Juiz de Fora. Mas quando nós empregamos o nosso coração nas coisas de Deus, não há impossibilidade. Nós vemos que Esdras, ele verdadeiramente, ele saiu
com cerca mais ou menos de 6.000 pessoas, né? Há um conflito muito grande nesses números, né? Tem pessoas que falam que o primeiro montante que foi com Esdras foi 6.000, depois foram outros grupos, chegando a um pouco mais de 50.000, mas nesse primeiro momento, 6.000 pessoas. E eles levaram consigo toda a arrecadação que eles fizeram de judeus, ou descendentes de judeus, né? Porque nós estamos falando aí de 70 anos, não estamos falando de um dia, não estamos falando de um ano, 70 anos, descendentes de judeus, né? Mas se a mãe é judia, é judeu, seja em qualquer lugar do mundo, não é isso? Isso aí é ponto, é pacífico para nós. Então, nós vemos que aqueles que permaneceram lá na Babilônia, eles patrocinaram aqueles que estavam indo em missão. Além disso, o rei, os conselheiros, né, as pessoas influentes, elas ofertaram, porque Deus é o Deus que provê tanto sabedoria, porque Ele é o Deus de sabedoria, como também Ele provê recursos materiais para que nada falte na sua obra. Nós notamos nos dias de hoje, pastora Rosimeire, que muitas pessoas colocam desculpa para fazer missão na pandemia, coloca desculpa porque não tem carro, coloca desculpa porque lá no Rio de Janeiro diz que a gasolina está R$7 e aqui está R$6,15. Mas Esdras, ele não colocou nenhum tipo de obstáculo, pelo contrário, ele sentiu o toque do Espírito Santo e foi. O que dizer para pessoas que estão sentindo o toque do Espírito Santo e sempre tem uma pequena desculpa? Tinha uma amiga que sempre falava, quem quer faz e quem não quer dá desculpas. Eu creio que quando nós nos dispomos no nosso coração, como Esdras dispôs o seu coração a cumprir aquilo que o Senhor já havia proposto no coração dele também, que eu creio que na minha vida e na sua vida, se nós servimos ao Senhor, tudo que vem em nossa vida é ação do Senhor para que nós possamos executá-lo, para que o nome dele seja glorificado. E é interessante que nada faltou para Esdras, é interessante que nada faltou também para Neemias, e todos aqueles que se colocam à disposição do reino de Deus para fazer a vontade de Deus, bem nenhum falta aqueles que estão para fazer a obra do Senhor. E é interessante que fala que bem nenhum, quando a palavra de Deus fala, é bem nenhum mesmo, nem material, nem espiritual, bem nenhum falta. Então, às vezes, quando as pessoas falam, não vou fazer, a minha casa é pequena, ou às vezes, cada um dá uma desculpa. Mas nós precisamos entender uma coisa, o sacrifício de Jesus por nós valeu a pena. Se hoje nós estamos aqui, foi porque Ele pagou um alto preço em favor das nossas vidas. E hoje nós não podemos dar nada, não podemos oferecer nada. Então, quando as pessoas vêm com desculpas, a gente precisa entender se você não quer realmente. Não é questão que eu não posso, não, eu não quero. Eu não quero e estou dando essa desculpa. Porque nós vemos tantas pessoas com as casas que são realmente minúsculas mesmo. É um cômodo, mais uma sala, e eles abrem as portas e Deus opera dentro daquele lugar. Porque houve disposição no coração. E quem opera a bênção é o Senhor. Mas é necessário a gente se dispor, né? Ter essa disposição. E Esdras teve a disposição e logrou êxodo. Neemias teve a disposição, logrou êxodo. Teve pessoas que tentou perturbar? Com certeza. Vai ter pessoas que vão tentar perturbar. Às vezes, né, um vizinho reclama, né? Mas uma coisa é necessária na nossa vida. É nós nos dispormos para fazer a vontade de Deus. Nós somos chamados para fazer essa missão. Até um domingo, eu fui chamar o Michael Wesley, e eu chamei assim, gostaria de dar oportunidade agora, o missionário. Eu parei, falei, não, seminarista. Não, mas você é missionário. Porque antes de ser seminarista, todos nós somos missionários, porque nós somos chamados para uma missão. Então, como a pastora disse, às vezes nós pensamos que missão é ir para a África, ir para os Estados Unidos. Missão é o que Deus tem proposto no nosso coração, para nós fazermos onde Ele tem nos colocado. Agora, Deus pode dar missões específicas para alguém. Pode. Mas o fato de nós ou abrirmos a nossa casa, ou direcionarmos uma célula,
É algo que Deus pode gerar no nosso coração. E a gente dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser usado. E que o Senhor faça na minha vida, né, aquilo que o Senhor quer. Se a minha casa é pequena, o Senhor vai me usar e alguém vai abrir uma casa maior. Mas eu estou me dispondo a fazer a tua vontade. Eu quero fazer parte dessa grande missão que o Senhor tem determinado para a minha vida. Então, nós precisamos entender isso. Não é tempo de dar desculpas, mas é tempo de envolver-se nessa grande obra. E a obra do Senhor, a obra do Senhor, ela é santa. A obra do Senhor é santa. E eu sempre gosto de dizer, se você não quiser fazer, a obra não para. Porque o Senhor que é o dono da obra. Então a obra não vai parar se você disser não. Porque o Senhor levanta outras vidas que estão dispostas a fazer a sua vontade. Mas Deus quer contar com todos e com todas. Então se dispõe no coração. Não negue, né? Não negue o Senhor aquilo que Ele pode fazer através da sua vida. Que Ele pode fazer na sua vida também. Então quando nós abrimos o nosso coração, o Senhor faz. Esdras diz, eu vou sair daqui da Babilônia, vou sair da minha zona de conforto, vou sair de um lugar que eu não preciso nem esforçar muito. Tudo está de acordo aqui. Eu não preciso me esforçar, mas eu preciso entender que essa zona de conforto não é o que Deus tem para a minha vida. Deus quer mais de mim e eu sei que eu posso oferecer mais. Então, gostaria de desafiar você que tem a sua casa, você que ainda não está participando de nenhuma célula, não está vivendo um discipulado, eu gostaria que você pudesse realmente aceitar o desafio. Se você tem a casa, talvez você diz, pastor, eu não consigo liderar, mas eu quero oferecer a minha casa. Ofereça a sua casa, porque Deus vai levantar um líder, uma líder, para estar aí na sua casa, realmente conduzindo essa célula. Talvez você também é um líder e tem a casa, e às vezes não se dispôs a abrir a porta da sua casa. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero fazer essa grande obra, eu quero participar dessa reforma. Eu não quero ficar de fora da reforma. Eu não quero ser Sambalá, eu não quero ser Tobias e nem tampouco Géssem, mas eu quero ser como Neemias, eu quero ser como Esdras. Eu quero sair da minha zona de conforto para fazer a tua obra, a tua vontade. Então, é tempo de reforma. É tempo da obra do Senhor, né? Desculpe realmente o transtorno. Talvez o que a gente está falando, eu não quero saber negócio de célula, talvez é um transtorno para a sua vida, então me desculpe o transtorno, mas nós, em nome de Jesus Cristo, nós estamos em reforma espiritual, nós estamos nessa grande obra e nós não vamos recuar. E o Senhor quer te chamar para essa realidade, não fique de fora, é bênção do Senhor. Você não sabe o quanto nós somos abençoados quando nós nos dispomos a fazer a vontade do Senhor. O Senhor realiza tanto querer na nossa vida, como efetuar, Ele realiza, mas é necessário que nós nos dispomos para que Ele faça. Neemias se dispôs, Esdras se dispôs. Eu e você, nós precisamos também nos dispor. Não dê desculpa, mas abra o seu coração. Se você não sabe como, diga, Senhor, Espírito Santo, me mostre, me revele, o que eu posso fazer? Mas eu quero participar dessa grande obra. Ainda que dê transtorno, mas eu quero estar, porque essa obra é obra santa. Neemias teve uma obra santa, Esdras teve uma obra santa, e o Senhor quedou o coração de todos, reis, conselheiros, todos abençoaram. Sabe por quê? Porque houve alguém que se dispôs a sair da zona de conforto e entrar declarando, eu vou participar dessa grande obra. E que Deus vai te honrar. Se você abrir o coração, Deus vai te honrar. Não fique de fora. É tempo de obra, é tempo de reforma. E você pode oferecer, como a pastora disse, talvez você é um perfumista. Deus precisa deste bom perfume que há em você. E o bom perfume é a própria pessoa de Jesus Cristo, que é o bom perfume da tua vida. Seja o que você for fazer nessa reforma, nessa grande obra, Deus quer te usar. Que seja para colocar um tijolo, um grão de areia, mas o Senhor quer contar contigo, porque este grão de areia, este tijolo, nenhum outro pode fazer a não ser você. Deus quer contar com a sua participação nessa grande reforma. Ele é o dono. Ele poderia fazer a reforma no estalar de dedos, no piscar de olhos, mas Ele tem contado com homens e mulheres que se dispõem a caminhar junto com Ele para trazer uma reforma espiritual para a nossa cidade, para a nossa nação, para a nossa igreja, para a nossa família, para a nossa célula, para dentro do discipulado. Deus vai fazer
e você é um instrumento que Ele quer usar poderosamente. Que Deus te abençoe. Graças a Deus, nós vamos louvar a Deus com mais um cântico espiritual e voltaremos daqui a pouquinho com o segundo bloco. Você está no Celulão Painel, na sua sala Aldersgate 1738. Louvemos ao Senhor. Já tô nela aqui. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Escute! Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enchidos, poderão cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem pra te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se das águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. E não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Glória! Graças a Deus. Nós estamos aí no Celulão Painel, lá em Esdras, no capítulo de número 8, o versículo 25 diz o seguinte, Esdras 8, 25. E pesei-lhe a prata, o ouro e os vasos, que eram oferta para a casa de nosso Deus, que ofereceram os reis, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 bacias de ouro de 1000 dracmas, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão precioso como o ouro. Amém e amém. Pensa comigo,
eles foram e eles não pediram guarda. Eles apenas oraram ao Senhor, se consagraram e foram. 100 talentos de ouro, presta bem atenção, 31 quilos mais ou menos, um talento, é cerca mais ou menos, nada mais, nada menos, um talento de ouro é 9.300.000. Um talento. Aqui foram 100 talentos de ouro, fora a prata, fora outros metais preciosos. Então, eles foram como se estivesse carregando um banco, cheio de recursos financeiros, tudo para ornar a casa de Deus. Por isso, amados, que nós precisamos de aprender com a lei do Senhor, que para Deus nós não podemos oferecer o mais ou menos. Nós não podemos oferecer o pior. Pelo contrário, nós somos desafiados a colocarmos o nosso melhor na obra de Deus, o melhor dos nossos recursos financeiros, o melhor do nosso tempo. Nós estamos caminhando para as nossas considerações finais. Pastora Josiane, como oferecermos o melhor para Deus, mesmo neste mundo, neste tempo pandêmico? Nós entendemos que quando nós amamos o Senhor, nós temos o prazer, né, de ofertar a Ele, de dar a Ele o nosso melhor, né, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida, o melhor da nossa família, né? Tudo que fazemos, né, nós fazemos para Ele, né? Nós entendemos que a nossa vida ela só faz sentido para glorificar o nome dEle, né? Aquele cântico, se não for para te adorar, para que eu nasci. Nós nascemos para adorar o Senhor. E nesse tempo de pandemia, nós precisamos aplicar o nosso coração na palavra do Senhor, aplicar o nosso coração, né, numa vida de devocional, de oração, diante do Senhor e nos dispor, né? O pastor levantou um desafio aí domingo, né, para nós enviarmos, né? Foram 5 mensagens, né? Eu ia falar 10, eu ia ser além, hein? Para as pessoas, né, falando do amor de Deus e demonstrando esse amor, né? Essa semana eu recebi uma ligação de uma pessoa e ela dizia que Deus tem trazido pessoas que conviveram com ela durante o tempo de infância, de adolescência, e que ela está tendo a oportunidade de né, encontrar essas pessoas nas redes sociais, e ela está ligando para essas pessoas, e muitas pessoas, né, estão pedindo ajuda espiritual, né, e ela está conseguindo ser luz, né, em meio a essa pandemia, né, em meio a um tempo onde nós não podemos estar junto com as pessoas de uma forma física, mas onde a gente está tendo a oportunidade, né, de estar de uma forma presente, né, ainda que online nós estamos presentes, né, e nós precisamos usar desses meios, né? Há muitas pessoas doentes, há muitas pessoas oprimidas, há muitas pessoas feridas, há muitas pessoas preocupadas nesse tempo. E né, a pregação de domingo, né? Os campos, eles estão brancos, prontos para a colheita. A gente não pode esperar a pandemia passar, porque agora é o tempo, agora é a hora da colheita, né? Agora que nós temos de fato que colher, porque há pessoas, né, carecendo desta palavra, né, de encorajamento, de fé. E nós somos essa luz, né, que vai iluminar as trevas, né, desta pandemia, esse momento difícil que nós estamos, né, vivendo. Não permita que os inimigos, né, do seu dia, o cansaço, o estresse, né, as suas preocupações, os seus próprios problemas, né, porque às vezes as pessoas dão tantas desculpas. Ah, mas eu já tenho tantos problemas, eu vou entrar numa célula, eu vou liderar uma célula, já tem problema demais na minha vida.
né, para ouvir o problema dos outros. Mas quando nós, né, trabalhamos para Deus, quando nós, né, desenvolvemos os projetos de Deus na terra, Ele cuida dos nossos projetos, né? Ele cuida das nossas vidas. Então, se disponha, né? Não dê desculpa, né? Apenas executa aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Que Deus, né, nos abençoe e não permita que os inimigos, né, do nosso dia a dia, em Neemias, né, e tanto em Esdras, teve os inimigos que vieram para quê? Para desanimar. E a gente percebe nos nossos dias que os inimigos são pessoas, mas os inimigos são distrações, os inimigos são a acomodação, a preguiça, o egoísmo. Então, que todos esses inimigos, né, eles tenham na nossa vida, né, um lugar irrisório, né, possamos dizer como Neemias. A obra que eu estou fazendo é muito grande, não tenho tempo para parar. E que Deus nos ajude nesse processo. Graças a Deus. Pastora Rosimeire, as considerações finais. Amém. Dentro dessa perspectiva, né, nesse tempo de pandemia, nós precisamos de continuarmos firmes nesta graça de anunciar a Cristo. Glória a Deus, é verdade. Eu sempre gosto de usar a expressão, nós temos que arregaçar as mangas e pegar em cada instrumento de trabalho, né, e não olhar para trás, mas olhar para o alto. Olhar sempre para o alto, não deixar realmente o instrumento de trabalho de lado, mas nós precisamos carregar um instrumento de trabalho do lado, como Neemias, né, de um lado a espada, do outro lado a mão, na construção, juntamente com o povo. Assim temos que estar, nós temos que estar. Jejum e oração, mas não esquecer também do nosso trabalho. Uma ligação não nos custa, né? Fazer uma pequena live com alguém também não nos custa. Vamos ministrar na vida do outro aquilo que nós temos recebido. E talvez alguém pode dizer, mas tem tantos programas, tem tantos, mas você é especial para aquela vida é especial para o Senhor. E se o Senhor tem gerado no seu coração, é para você ligar, é para você orar, é para você cuidar, né? Então nós temos que cuidar de vidas, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Então nós louvamos a Deus por esse tempo, por essa reforma, por essa obra. E nós vamos continuar declarando, né? Desculpa os transtornos, mas nós não vamos parar, né? Nós somos um povo que marchamos em vitória, nós somos um povo que realmente queremos viver segundo a vontade de Deus. E o nosso Jesus nos ensinou, Ele nunca parou. Não tem nenhum momento na história que fala que Jesus estava parado. O único momento em que relata que Ele estava na proa do barco, mas de repente Ele levanta e resolve as questões que os seus discípulos não estavam dando conta. Aquilo que nós não damos conta, pode ter certeza que Jesus se coloca de pé e resolve para todos nós. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus, nós estamos concluindo a reforma de Esdras, sacerdote e escriba, fundamenta-se nas sagradas escrituras e gera quebrantamento e conversão aos repatriados. Junto com ele trouxe donativos régios para o templo e é considerado como o promotor da lei, do templo e do culto a Deus. Lógico que ele, como líder, ele não fez o serviço sozinho, né? Juntos nós somos igreja. Para uma reforma espiritual, nós precisamos de você conosco. Ontem, na nossa live de oração e intercessão, nós pedimos para que as pessoas ligassem, pelo menos para 7 pessoas. Não para reclamar, para falar do governo, falar da prefeita, não, nada disso. É para orar, para abençoar a família, abençoar a cidade, abençoar o estado, abençoar a nação. Desculpe os transtornos, estamos em obras e para realizarmos a obra, precisamos de colocarmos a mão na massa em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por mais um Celulão Painel, te louvamos pela vida
da pastora Rose, pela vida da pastora Josi, pela vida do pastor Silas, pela vida do pastor Marquinhos. Queremos colocar, ó Pai, também o pastor Silterson, o pastor Maurício, o pastor Carlos, ó Pai, o missionário Marcelo. Colocamos, ó Pai, toda a nossa equipe, ó Deus, pastoral, também a nossa clã, os nossos coordenadores, líderes de células, colíderes, anfitriões. Colocamos todos nas tuas mãos e declaramos que praga nenhuma chegará sobre essa tenda. Nós abençoamos e te louvamos e declaramos que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sempre eterno e eterno de Deus e a graça do Paráclito Divino, o Espírito Santo esteja convosco, hoje para todos sempre. Amém, amém e graças a Deus. Você esteve no Celulão Painel, na sua sala Aldersgate 1738, na sala dos Traças da Bíblia. Nós voltaremos amanhã, às 7 da manhã, com o nosso Café com Cristo. Que Deus vos abençoe, boa noite e que a paz esteja convosco.